Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série sobre direito societário. Hoje vamos entender de forma simples, clara e rápida como funciona o capital social, tanto na sociedade limitada quanto na sociedade anônima. Também vamos ver diferenças entre elas, quando podemos usar e aplicar a lei das SA na sociedade limitada. Pronto, vamos lá. Contextualizar o básico. O que é o capital social? O capital social representa tudo aquilo que os sócios ou acionistas prometem colocar na empresa. Esse aporte pode ser dinheiro ou bens que tenham valor econômico real, liquidez, podem ser vendidos. Mas existe uma regra justamente sobre isso. O artigo 1055 do Código Civil traz que o serviço, a mão de obra, não pode integralizar o capital social. Por quê? Porque ele não é líquido. Se a empresa falir, eu não posso vender a sua mão de obra. Como Fábio Lua Coelho reforça, isso protege credores e uma maior segurança patrimonial. Entendeu? Bom, falando da capital na sociedade limitada. A sociedade limitada é extremamente flexível e baseada no contrato social da empresa. O que é que isso significa? Que os sócios têm liberdade para definir o valor do capital, os prazos de integralização, a forma de contribuição e as regras internas da empresa. Respirar. Se a integralização for feita com bens, todos os sócios respondem solidariamente pela avaliação correta, de acordo com o mesmo 1055, parágrafo 2º. Ou seja, se alguém atribuir um valor maior do que o bem realmente possui, todos podem ser responsabilizados. A alteração do capital na limitada é simples. Basta alterar o contrato social com a aprovação de todos os sócios, todos chegando em comum acordo. Ok, mudou, chegou no acordo na capital limitada. Falando agora da sociedade anônima, na sociedade anônima ela é mais lógica, mais rígida. O capital é dividido em ações ordinárias, preferenciais ou de classes diferentes. Quando os acionistas integralizam com bens, é obrigatório um laudo de avaliação técnico, elaborado por peritos especializados conforme o artigo 8º da lei da sociedade anônima. A SA ela é estruturada para captar vários investimentos de fora, não com sócios. Por isso, ela tem vários instrumentos financeiros, como emissão de ações, emissão de debêntures, que são créditos, bônus de subscrição, capital autorizado e operações no mercado de capital. É uma sociedade pensada para empresas que buscam expansão, investimento exterior, fora da sua linha societária. Na comparação objetiva, de forma simples, a limitada é mais flexível, mais rápida e depende apenas da vontade dos sócios. Já na SA, ela é formal, estruturada e voltada para grandes investimentos. Quem assegura elas? A lei. Por exemplo, vai ficar mais claro agora. Na limitada, o contrato social manda. Na SA, a lei manda. A lei assegura. Quanto à compatibilidade e o uso da lei das SA na limitada, o artigo 1053 do Código Civil permite aplicar a lei das SA na limitada desde que seja compatível com o quê? Com os deveres fiduciários, com a prestação de contas, com a proteção a minoritários, regras de voto e governança interna, gerenciamento. Já o que é incompatível? Debêntures, porque a limitada não possui, capital autorizado, órgãos obrigatórios da SA e regras de companhias abertas. Tudo isso pertence apenas à sociedade anônima. Para esclarecer, eu trago uma jurisprudência relevante do STJ, no qual afirmou que questões sobre integralização de capital dependem do contrato social e da prova documental. Como o processo também reforçou em outros julgados, a responsabilidade dos sócios contra a integralização é incompleta. Para encerrar o primeiro módulo sobre o capital e integralização e o financiamento, agora você entende como funciona, como é que age tanto na SA quanto na anônima, onde elas se aproximam e onde elas se distanciam. No próximo vídeo, meu amigo Daniel Sandalo e meu amigo Henrique Rafael vai avançar para acordos de governança, resolução de conflitos e os temas mais importantes do direito societário. Espero que tenham gostado e fiquem com o próximo vídeo. Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série sobre direito societário. Hoje nós vamos falar sobre governança, acordo de sócios e acionistas sobre como resolver conflitos dentro da empresa. Esse é um dos módulos mais importantes sobre tratar do funcionamento interno da sociedade e da convivência entre os sócios. A governança da sociedade limitada, LTDA. A sociedade limitada possui uma estrutura contratual
Isso significa que o contrato social determina praticamente tudo: administração, quóruns, poderes dos sócios, forma de deliberação. A administração pode ser exercida por um ou mais administradores, sócios ou não sócios, escolhido no contrato ou em ato separado. Essa flexibilidade torna a LTDA ideal para pequenos e médios negócios, porque permite que os sócios adaptem as regras às necessidades reais da empresa. É possível incluir regras personalizadas sobre voto, distribuição de lucros, sucessão de cotas, entradas e saídas de sócios, mecanismos da proteção monetária. Vamos falar agora também sobre a governança na sociedade anônima, SA. A governança na SA é formal, estruturada e definida pelas leis das sociedades anônimas. A SA possui órgãos obrigatórios, Assembleia Geral, Diretoria, Conselho de Administração, as campanhas abertas, conselhos fiscais, permanente ou não. Então, essa estrutura existe porque a capital da SA é aberta à participação de muitas pessoas e a lei precisa proteger o investidor, na verdade. Os administradores da SA devem seguir diferentes fiduciários rígidos, devem ser diligências, devem ter lealdade, devem se informar também bem, agir sempre no interesse da companhia. Então, esses deveres estão no artigo 153 a 160 da LCA. Vamos falar agora sobre os acordos dos acionistas e os acordos dos sócios. Na SA, o acordo de acionista é previsto no artigo 118 da LCA, tem força vinculante. Quando ele é arquivado na sede de companhia, ele obriga até mesmo a própria sociedade. Ele pode tratar de compra de venda de ações, preferências, votos, direito de tag along, direito de drag along. Já na LTDA, embora o Código Civil não trate disso expressamente, na verdade, o acordo de sócios é plenamente válido, desde que não contrarie o contrato social. Ou seja, ele complementa o contrato, mas nunca pode contrariá-lo. Vamos falar agora também sobre da arbitragem e das sociedades, arbitragem nas sociedades. A arbitragem é uma das formas mais eficientes de resolver conflitos societários. Ela pode ser usada tanto na LTDA quanto na SA, desde que seja prevista no contrato social ou no estatuto. A arbitragem é muito utilizada em disputas sobre avaliação de cotas, de soluções parciais, descumprimento de acordos e responsabilidade de administradores. As vantagens são claras, mais rápidas, mais cheias de lojas, e julgadas por especialistas. Vamos falar também agora sobre a jurisprudência relevante. O STJ reforça a validade de arbitragem dos acordos. Por exemplo, o tribunal afirmou que cláusulas arbitrais em contratos devem seguir as regras de leis de arbitragem. E o TSTJ reforçou a força obrigatória de acordos de acionistas, reconhecendo sua importância para a governança. A análise empreendida ao longo desse estudo permite concluir que a governança corporativa não deve ser encarada apenas como um conjunto de normas burocráticas, mas sim como um pilar fundamental para a perenidade, transparência e valorização das sociedades empresariais. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a estabilidade das relações internas reflete diretamente na confiança do que o mercado deposita na instituição. Nesse contexto, o acordo dos sócios do acionista consolida-se como o instrumento jurídico mais eficaz para a prevenção de litígios e alinhamento de interesses. Mais do que o regular e compra e venda de participações, este documento atua como um manual de convivências, antecipando cenários de crise e estipulando regras claras para a tomada de decisão, o exercício do poder do controle e a proteção dos minoritários. Por fim, o que tange na resolução dos problemas de conflitos societários, evidencia-se que a judicialização deve ser a última. A adoção de mecanismos contratuais de desbloqueio, como cláusulas de compras e vendas forçadas, e a eleição de arbitragem e mediação, mostram-se essenciais. Tais ferramentas garantem que divergências pessoais ou estratégicas não paralisem a operação de empresas, assegurando que interesse social prevaleça sobre interesses individuais. Conclui-se, portanto, que a engenharia jurídica preventiva, materializada em acordo de acionista robusto e alinhada a boas práticas da governança, é o maior ativo para a longevidade empresarial. A governança como estratégia de sobrevivência ficou demonstrado que na governança corporativa transcende a exigência legal.
ela é vital para ter investimentos, reduzir o custo do capital e garantir a sucessão empresarial saudável. O papel preventivo dos acordos acionistas, o acordo de sócios. O papel preventivo de acordo de acionistas é o quê? O acordo de sócios foi identificado como ferramenta central para mitigar riscos ao definir regras claras sobre tag-along e drag-along e código de deliberação. O contrato protege a sociedade de previsibilidade das relações humanas. Sobre a eficiência na resolução de conflitos. A solução para os impasses societários reside na previsibilidade. O estudo conclui que inclusão de cláusulas de resolução de impasses, como mediante arbitragem, e mecanismos de saída organizados evitem a destruição de valor de empresas durante disputa entre sócios, garantindo a continuidade do negócio. A conclusão: em suma, a relação entre os sócios e a base a qual a empresa se ergue, mas também pode ser o motivo de sua ruína. A pesquisa evidenciou que a maioria dos problemas societários devem à falta de regras claras estabelecidas antes do conflito ocorrer. Portanto, a solução para os problemas da governança reside na advocacia preventiva, a elaboração de acordos acionistas que contemplem cláusulas de saídas, critérios, objetivos para a avaliação da empresa e métodos extrajudiciais de relações de disputas, arbitragem, que é indispensável. Tais mecanismos retiram a subjetividade e a emoção no momento de crise, oferecendo um roteiro técnico para resolver a impasse. Assim, a governança corporativa deixa de ser um conceito abstrato e torna-se uma ferramenta prática de segurança jurídica e preservação da empresa. Olá, me chamo Daniel Sândalo e esse é o terceiro e último vídeo na nossa série sobre direito societário. Hoje vamos falar sobre 3 temas muito importantes: a responsabilidade dos sócios e administradores, a desconsideração da personalidade jurídica e como funciona a sucessão societária, tanto na LTDA quanto na SA. Eu vou explicar tudo de maneira simples, objetiva e direta, para você compreender sem dificuldade. Vamos começar com a responsabilidade dos sócios e administradores. A regra geral é a seguinte: tanto na sociedade limitada quanto na sociedade anônima, os sócios e os acionistas só respondem até o valor das suas contas ou ações. Mas existe um detalhe fundamental: se o capital ainda não foi integralizado, o sócio ou acionista responde pela parte que falta. Isso está no artigo 1052 do Código Civil, no artigo 10 da Lei das SAs. Já os administradores podem ser responsabilizados quando agem com culpa, dolo ou violam a lei, o contrato social ou o estatuto. Na LTDA, a regra está no artigo 1016 do Código Civil. Na SA, os deveres dos administradores estão nos artigos 153 a 160 da LSA, incluindo o dever de diligência, o dever de lealdade e o dever de informar. Vamos falar agora sobre a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional. Ela só pode ser usada quando existe abuso. O artigo 50 do Código Civil deixa claro: a desconsideração só ocorre nos casos de desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e só. A simples falta de bens da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração, e o simples encarregamento irregular também não é suficiente. Além disso, para atingir o patrimônio de outra empresa do grupo econômico, o STJ exige que a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantido contraditório e ampla defesa. Vamos falar agora da jurisprudência essencial do STJ. O STJ decidiu que para penhorar bens de outra empresa do grupo econômico é obrigatório instaurar a incidente de desconsideração, nada de pular etapas. No tema repetitivo, o tribunal afirmou que a falta dos bens da empresa não é motivo suficiente para desconsiderar. A Lei 1210 exige prova concreta de abuso.
E na 1306, o STJ reforçou que o simples fechamento irregular não autoriza a desconsideração. É preciso demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Vamos falar agora da sucessão societária. Na sociedade limitada, a sucessão depende do contrato social. Se o contrato não permitir a entrada automática de herdeiros, isso pode gerar liquidação dos quantos ou dissolução parcial da sociedade. Isso ocorre porque a LTDA tem natureza mais pessoal, intuito personário, ou seja, depende da relação entre os sócios. Já na sociedade anônima, a sucessão é simples e automática. As ações são transmitidas aos herdeiros sem a necessidade de autorização dos demais acionistas, salvo se o estatuto prever alguma restrição temporária. Por isso, a SA é considerada um modelo societário mais impessoal, voltado ao capital. E agora, com isso, encerramos o terceiro módulo e concluímos que na nossa série sobre sociedade limitada e sociedade anônima. Vimos como funciona a responsabilidade de sócios e administradores, quando é possível desconsiderar a personalidade jurídica e como corre a sucessão em cada tipo de sociedade. Espero que nessa série tenha ajudado a entender o direito societário de forma simples, objetiva e espero que vocês tenham tido um bom aprendizado, Muito obrigado por acompanhar até o final. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e esperem para o próximo vídeo, sobre o direito empresarial. Tchau, tchau.